Não esqueçam de deixar o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que aí vocês vão receber as notificações dos nossos próximos vídeos, certo? Então vamos lá. A moral é uma coisa que ela é unânime para todos. O senso de moralidade pode ser diferente, mas todos têm um senso de moral. Então há um senso de ética, né? Que esse senso de ética é uma questão que está além da própria moral, né? Que é um aspecto espiritual que está em cada um ser existente na Terra, né? Para o crente e descrente, entendeu? Sempre vai existir essa questão da moral, entendeu? Muitas vezes as pessoas que se diz descrente, na verdade, muitas vezes ela se diz descrente por ela não aceitar essa imoralidade que estão dentro dela, entendeu? E por ela se ver tão imoral, ela não conseguir se libertar daquelas imoralidades, ela não consegue aceitar que o outro consegue e que o outro pode. Então a questão da moral ela é mais profunda, né, nessa questão. Mas voltando para a cultura egípcia, o fato de não poder ser tão explícito, né, era algo cultural, entendeu? Até porque na questão da família real havia os movimentos explícitos, bem explícitos. Algo que era liberado, mas para as hierarquias acima, entendeu? E não se era considerado algo imoral, entendeu? Então a questão do poder ser explícito ou não era algo cultural, entendeu? A cultura egípcia ela é muito... se a gente fosse falar profundamente da cultura egípcia aqui, demoraria muito, né? Não faltam livros, não faltam fontes, né, para pesquisar sobre a cultura egípcia. A gente nem vai, né, o propósito nem é aprofundar tanto na cultura, né? É só relatar abordar um pouco, né, a questão. E porque a cultura egípcia está presente, ela inspirou outras culturas e também está presente até mesmo, vamos falar de filmes, né? Os filmes exploram muito a questão egípcia, né? A questão das múmias e tudo mais. E não sei se você já viu algum filme expondo uma virgem em algum ritual, em algum... né? Acho que tem muito isso também, né? Mas nos filmes principalmente exploram esse tema. Mas esse daí, como você diz, esse ponto aí, a gente vamos relatar mais na questão espiritual. Já é espiritual. Só, aí é onde que eu queria chegar. Quando isso acontece, já que a gente está falando do sexo antes do casamento, é importante só definir de forma rápida como que acontece o casamento, né, na cultura egípcia, como que é. Provavelmente tem a diferença na realeza, né? Com certeza. Na questão da realeza e daqueles que são considerados da pebre, né? Uhum. Na questão da considerada pebre, tem-se o ritual também, né? Para o casamento direitinho, né? Só que dentro da cultura egípcia, antes do casamento, né? O noivo, ele 3 dias antes dele casar, de ter aquela cerimônia do casamento, da celebração das festas, 3 dias antes, ele já passa uma noite com a no caso seria noivo futura noiva. Aí 2 dias antes do casamento,
ele tem uma noite liberal para ele ter relação com as mulheres que ele quiser. Uma espécie de despedida de despedida de solteiro. Aí ele descansa um dia antes do casamento para, na noite do casamento, ele ter a noite de, entre aspas, núpcia com a esposa dele. Certo. E na questão real, o ritual vai ser quase a mesma coisa, né? Só que a diferença vai ser a questão de ter que ser da mesma família. Então, no caso, já você falou sobre a questão da realeza, né? Dos nobres lá e tal. E essa cultura antes do casamento. O próprio casamento, como funciona no caso da plebe, né? Na questão tanto como da plebe como da realeza, o que é considerado casamento, né? Porque como na cultura hebraica o casamento ela é considerado o sexo, o ato do coito, né? Na cultura egípcia não é. Entendeu? Na cultura hebraica, se o homem possuiu uma mulher, ele casou com a mulher. Então, quer dizer, se fosse a mesma regra para o egípcio, o Egito, né, o rapaz, quando ele fosse casar com a moça, ele já teria casado com várias outras antes. Que já houve atos sexuais. Já houve o coito com várias. Sim. Né? Então, o que é considerado o casamento mesmo, ela é questão de, como se diz, o noivo e a noiva se separavam de 3 dias. Né? Naquele terceiro dia, né, para se considerar casado, tinha um ritual. Aí é algo já que a gente vai entrar mais em detalhe na questão espiritual. Né? Porque aí na hora que nós falar do sexo do casamento, na questão espiritual, a gente vai falar sobre esse assunto, mas pegando todas as 3 culturas junto, entendeu? A gente não vai fazer separado mais, porque a questão moral e cultural nós vamos fazer separado, né? Falando sobre cultura hebraica, cultura egípcia e grego-romana. Né? Mas quando nós vamos falar sobre o aspecto espiritual, aí a gente vai abranger todas as culturas junto com o mesmo tema. Porque, de qualquer forma, as reações espirituais e as consequências vão ser, como se diz, vão ser universal, né? Porque o aspecto espiritual ele não faz divisão, né? A lei, né, de Deus ela não é estabelecida por povos, ela é unânime para todos. E aí então a gente vai entrar na questão das consequências na hora que nós estivermos falando do modo espiritual. Entendeu? Mas até então, o que era considerado casamento era a parte espiritual na cultura egípcia, entendeu? Então, na noite de núpcias tinha um ritual, os noivos passavam aquele ritual, faziam as oferendas que eles tinham de fazer, pediam as proteções para os deuses deles, entendeu? Se dava o presente para os deuses, fazia aquelas ofertas, fazia a festa para os povos, para os convidados, entendeu? E aí sim, né, o noivo ia ter a noite de núpcias com a noiva, né? Noite de núpcias é com muita aspa, né? Porque na realidade a noite de núpcias é para eles, no caso, na cultura deles, na crença deles. Na crença deles. Certo. Então a cultura egípcia ela é o quê? Ela é só um prefácio. Ela é um prefácio para a depravação da cultura grego-romana, né? A gente não entramos em detalhe, mas como se diz, a cultura, o cultural e o espiritual, a fé, a moral, elas vão ser divididas em 4 partes. Nós poderíamos dividir em hebraica, egípcia, né? Babilônica e grego-romana, né? Só que o que acontece? A cultura babilônica ela estaria ali no meio, né? Da cultura egípcia e grego-romana, entendeu? Aumentava um pouquinho da depravação da egípcia e tinha um pouquinho menos da romana, entendeu?
Mas a depravação na cultura romana, na cultura babilônica, ela vai ser só como se diz, vai receber só uma pitadinha a mais para passar para a grego-romana. Então, culturalmente falando, não há necessidade de fazer essa ponte entre egípcia, babilônica e grego-romana. Porque se você for pegar, vai ser só aumentando, vai aumentando o degrau da perversidade, entendeu? A egípcia está aqui, a babilônica aqui, a grega aqui, entendeu? E a romana está aqui, entendeu? Então, se você for analisar a babilônica, você poderia analisar ela junto com a egípcia, como podemos analisar a grega junto com a da romana. Nós estamos até falando que são grego-romana, porque são casadas as culturas, entendeu? Então, o aspecto cultural dos egípcios, eles eram mais abrangentes na questão das adoração, na questão espiritual, né? A gente vai poder falar muito sobre o sexo antes do casamento, na questão egípcia, na questão espiritual, entendeu? Porque a questão cultural, ela no entendimento é muito simples, porque a cultura egípcia, ela é meia liberal, né? Ela era liberal, mas tinha uns limitezinhos besta, mas tinha. Uhum. A gente percebe isso, que a questão espiritual para eles é muito mais complexa, muito mais... E é mais intensa em tudo. Em tudo, né? Tanto na questão do sexo, como na questão do vestir. Sim, tudo para eles fazia um sentido espiritual. Como se diz, o Egito e Israel, né? Que são as duas nações que são usadas como ponto de rivalidade, né? No Antigo Testamento, falando das Escrituras, né? O Israel vai representar o povo de Deus, o povo do céu, de acordo com as Escrituras, né? E o Egito representar o povo do mundo, né? O povo que tem o coração voltado mais para as coisas mundanas, né? Ambos vão exercer muito a questão e a parte religiosa, né? Só que a religiosidade, né, no ponto de vista hebraico, é uma religiosidade a um único Deus, né? O Egito, que vai ser considerado o povo inverso do povo de Deus, ele vai ter uma religiosidade, uma espiritualidade também muito forte, mas a adoração não a um único Deus, mas vários deuses. Então, a questão da cultura egípcia, ela é mais voltada pelo aspecto espiritual, né? Como também a cultura israelita, ela é também toda voltada para o aspecto espiritual, né? Só que dentro do aspecto cultural, por se estabelecer lei, né? Por se estabelecer lei, então tem mais pontos para a gente analisar, né? É a mesma coisa que você faz um jogo, você pega um jogo vamos por exemplo, de peteca, né? Um jogo mais simples, a regra vai ser um pouco menor, entendeu? Vão ser estabelecidas um pouco de regras. Então, quer dizer, dentro daquele jogo você vai ter mais liberdade para fazer a sua jogada, né? Dentro do que é permitido ali, né? Você vai ter você vai ter menos oportunidade de fazer algo que vai ser considerado como falta. Entendeu? Agora você pega um jogo de futebol, já vai ter muito mais regra. Entendeu? As regras do futebol é bem maior do que as regras de um jogo de peteca, dando um exemplo. Isso aí eu estou usando essa alegoria para a gente entender, né? Que como na questão egípcia não se tinha uma regra tão estabelecida na questão sexual como na questão de Israel, né? No Egito tinha, toda a nação vai ter suas leis,
né? Mas no âmbito sexual não tinha uma lei tão firme nem tão abrangente como a questão da cultura hebraica. Então você tinha mais limite, por se ter mais limite na cultura egípcia, no âmbito da área sexual, né, por você ter mais limite, tem menos como você falar sobre aquela cultura, porque tem menos regras. Né? Vamos supor, na cultura hebraica, né, vamos supor, o casamento era considerado coito. Então se o cara, né, teve relação com a mulher, né, com a moça, né, o cara ele era solteiro, ele teve relação com a mulher, se ele assumisse ela, entendeu? Se ele assumisse ela e levasse ela como esposa e não ficasse só no coito, só na relação, eles eram considerados como casados e estava tudo certo. Ela era moça, ele também, entendeu? Os dois teve relação, eles se casaram ali e já saíram dali considerados como casados. Beleza, entendeu? Agora, se os dois tentassem ter a relação e não ter não assumisse a relação, aí ela é considerado como prostituição. Entendeu? Eles caíram em prostituição. Aí os dois eram apedrejados. Se um homem fosse casado ou uma mulher fosse casada, era adultério. Apedrejado. Então tinha regras. Entendeu? Vamos supor, se a donzela ela não fosse... Se o cara fosse casado, mas a donzela fosse virgem e ela fosse serva dele, já tinha outra lei. Entendeu? Então na cultura hebraica tem vários pontos para você analisar sobre a questão do sexo antes do casamento. Na cultura egípcia, por ser mais liberal, a análise é mais simples, né? A gente pode falar mais coisas sobre a questão do ato, mas não vai acrescentar mais em nada sobre, além do que nós falamos, entendeu? No próximo vídeo nosso, nós vamos falar sobre a cultura greco-romana, que também vai pegar um pouquinho aí da cultura babilônica, né? Exatamente. Que também repassa por essa questão, e nós vamos falar um pouco também desse tema. E aí, queria deixar o pedido para vocês curtirem o vídeo, deixarem nos comentários o que vocês acharam, as dúvidas e sugestões. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.